Queridos irmãos e irmãs, é bom lembrar que essa parte da celebração da Eucaristia se chama homilia, significa conversa em família. Quando nós conversamos em família, nós conversamos de coração para coração. Então eu gostaria de conversar com vocês, todos vocês nas redes sociais, de coração para coração. E também eu gostaria desde já desejar a todas as mulheres, não só aqui da nossa paróquia, do mundo inteiro, que vocês sejam felizes, que amanhã é o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, não porque todos os dias é Dia da Mulher, mas a ONU, outras entidades, colocaram o dia 8 de março, um dia de luta, um dia de conscientização, para mostrar que toda mulher tem valor, toda mulher deve ser tratada com respeito e dignidade. Um dia eu escutei de uma mulher muito, além dela ser bonita, ela é inteligente, a Bruna Lombardi, ela falando que a única coisa que as mulheres querem dos homens da sociedade é respeito. Ela não quer muitas coisas, não, que a partir do momento que a mulher ela é respeitada enquanto pessoa, ela será feliz. Então, dia 8 de março é o dia que todos nós devemos fazer um questionamento, né? Nós, enquanto sociedade, nós tratamos as mulheres com respeito e dignidade. A gente vê que dados, durante esse tempo de pandemia, nunca se matou tantas mulheres, o fenecídio, nunca matou tantas mulheres como nesse tempo da quarentena, nesse tempo de pandemia. E também a agressão, porque muitas vezes nós achamos que a agressão é só física. Talvez é pior do que a agressão física, é a agressão de verbal. Eu falar com uma mulher que ela é burra, que ela não tem valor, que ela não é uma pessoa capaz, isso é uma agressão pior do que agressão física, né? A gente nunca deveria, um homem, falar com a mulher que ela não é capaz, que o homem é superior à mulher. Então as pessoas, muitas vezes a mulher, eu falo que ela deveria, algum dia, algum homem falar, né? Um dia eu fiquei muito triste. Nós estamos falando no ano do ecumenismo. Eu fiquei muito triste com o Edir Macedo, né, da Igreja Universal, falando que a mulher tem que ser inferior ao homem. A mulher nem curso superior deve fazer, isso é preconceito. Todas as pessoas são tratadas com respeito. Então, celebrar o dia 8 de março é celebrar a igualdade. Como falei para vocês, toda mulher deveria saber na ponta da língua, se algum dia um homem falar assim, o homem é superior à mulher, eu gosto muito de levar as pessoas a pensar. Então vamos voltar lá no ato da criação, no livro do Gênesis. Está escrito na palavra, não foi invenção humana, é a palavra de Deus. Está escrito lá, Deus criou. Acho tão interessante, lá não está escrito, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus criou, colocou os dois. Deus criou o homem e a mulher, à sua imagem, Deus os criou. Olha que bonito. Deus criou a mulher e o homem à sua imagem e semelhança. Então significa que nós somos pessoas sagradas. Se Deus é sagrado, também nós somos sagrados. Desliga essa luz aqui, por favor. Essa luz aqui do meio. Então nós devemos ter essa grande certeza que todos nós somos pessoas sagradas. Deus, Ele é sumo bem. Pede a acender, por favor. A luz do meio, está muito escuro. Então todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E tem que deixar bem claro que Deus, Ele nos fez iguais. Isso é grande certeza. Deus, Ele quando criou o planeta, Ele colocou o ser humano viver em harmonia com o próprio ser humano,
com a própria natureza. Então, para a gente ser feliz, nós temos que precisar aprender a viver em harmonia. A grande beleza da vida é a gente ter essa abertura para o novo, saber que a grande beleza, cada pessoa, ela é única. Eu acho a grande beleza de Deus, eu gosto de brincar. Se Deus quisesse que todas as pessoas fossem iguais, em dignidade, nós somos iguais. Mas se Deus quisesse que todas as pessoas fossem iguais, Deus, ele é inteligente, ele criava, no ar da criação, ele tinha condição, naquela época, ele sendo Deus, ele podia criar o Xerox, né? O Xerox, gente, o Xerox, se você colocou uma folha lá, você falou assim, hoje eu quero 100 cópias, 100 cópias vai ser a mesma, não vai sair uma diferente da outra. Xerox é Xerox. Então Deus, ele não criou o Xerox, pelo contrário, ele nos deu a inteligência. Cada pessoa tem um dom. Nós não somos melhores do que o outro. Cada pessoa tem uma aptidão. Então, por exemplo, eu não gosto das áreas humanas, eu gosto das áreas humanas. Eu não gosto das áreas exatas. Nós temos ali o Sidney, que é professor de matemática. Toda vida, eu fui péssimo aluno de matemática, não porque eu era burro. Muitas vezes, olha como é que vê que a escola, muitas vezes, ela é perversa. Porque na minha época, graças a Deus, hoje fala a inteligência emocional. Antigamente, até o QI, o teste de inteligência, ela era feita em cima da matemática. Então, se você fosse bom em matemática, você era inteligente. Quem não fosse bom em matemática era burro, não. Hoje a inteligência emocional fala não. Cada pessoa tem uma aptidão. Então, eu não era bom em matemática, mas nas outras matérias eu era ótimo aluno. Então, não significa, por eu não ter um determinado dom, que eu sou burro. Todos nós somos inteligentes. Por isso que um pai jamais deveria falar com seu filho que ele é burro, que ele não é capaz. Olha o trauma que uma criança tem quando o pai fala que a criança é burra, que ela não vai vencer na vida. Como tem força a palavra de um pai, de uma mãe. Então, uma pessoa adulta, ele tem que saber falar muitas coisas com as crianças. E hoje não, pelo contrário, o adulto, ele conversa qualquer assunto com criança, não. A criança, assunto de criança é de criança, assunto de adulto é de adulto. Criança, ela não deve participar da vida de adulto. Se um casal está tendo uma crise, se o casal fala na terapia, eu sou terapeuta, fala família funcional, disfuncional. Uma família disfuncional, ele interfere, ele coloca a criança no jogo. Muitos casais são tão infantis que ele manipula a criança para a criança ter aliança com o pai ou a mãe. Que pergunta mais idiota me fala, eu não gosto de usar a palavra idiota, mas para mim uma das perguntas mais idiota, a mulher chegar perto do filho, igual eu estou vendo o casal ali, tem 2 filhos. A mãe chegar perto da criança e falar assim, você gosta mais do papai e da mãe? Isso é pergunta idiota, gente. Uma pergunta que, o mesmo com o papai, você gosta mais do papai ou da mãe? Isso, gente, é casal infantil, que não cresceu. Criança não é para fazer parte da competição do marido ou da mulher, não. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos pessoas inteligentes, nós somos capazes. E a liturgia de hoje quer nos mostrar que Deus, Ele nos deu a inteligência, Ele nos deu sabedoria, só que a sabedoria, ela não está ligada ao mundo acadêmico. A sabedoria está ligada à vida. E uma pessoa sábia, uma pessoa de Deus, ele vai aprendendo
que a lei não é algo perverso. Muitas vezes nós estamos vivendo na sociedade, nós educamos as pessoas para infringir a lei. Pelo contrário, a lei, a gente deveria lutar para que a lei ela estivesse a serviço da vida. Que toda pessoa humana está na lei dos direitos humanos, né, a Carta dos Direitos Humanos. Eu acho que a gente deveria sempre resgatar os direitos humanos, né, a Declaração de Direito Universal. Lá está escrito lá, não é invenção do ser humano, não. Lá na Declaração de Direitos Humanos está falando: toda pessoa humana, aos olhos da lei, ela é igual. Olha, gente, toda pessoa branca, amarela, azul, vermelha, ela é, aos olhos da lei, ela é igual. A mesma coisa. Deus também, aos olhos de Deus, nós somos iguais. Deus, Ele é puro amor, pura misericórdia. Então nós devemos olhar a lei como está na primeira leitura, quando Deus entrega lá no Monte Sinai. No monte significa lugar alto, lugar da presença de Deus. Deus entrega para Moisés, simbolizando todo o povo de Deus, entrega a tábua com os 10 mandamentos. Essa lei é para que as pessoas possam viver melhores. Isso é ilusão, eu sempre falo muito aqui na igreja. É ilusão eu achar que eu posso viver sem lei. Nós temos exemplo, volta lá. Hoje a internet, saber usar a internet é muito boa. Eu falo assim, eu não concordo que muito padre, pastor, que a internet é coisa do capeta, é coisa do demônio. A internet é coisa do capeta, é coisa do demônio, quando você não sabe usar. Eu falo que para mim, uma das melhores coisas é a internet. Até, por exemplo, lá, nesse tempo de pandemia, muitas vezes eu não estava vindo na padaria, eu aprendi a fazer muita coisa pela internet. Eu quero receita de tal coisa. Eu ia lá na internet, ela me ensinava. Então a internet, ela ensina muitas coisas. Então você entra na internet lá, perguntando: será que realmente Deus, Ele persegue o ser humano? Não. Qual é a função da lei? A lei, para o povo hebreu, para Deus, a lei é para que o ser humano possa viver em harmonia. Então a lei, ela não é algo perverso. Do jeito que é interessante a gente saber disso, ter bem claro. Então, não foi Deus que manipulou a lei, é o contrário. O ser humano manipulou a lei para que a lei satisfazesse grupos que muitas vezes não representam a coletividade. Vou dar um exemplo. Quem acompanhou esses dias para trás, aquele deputado muito inteligente, para não falar outra coisa, né? Aquele deputado lá que, para aparecer, quebrou a placa da Marielle, que a Marielle lá no Rio de Janeiro ela foi assassinada. Era uma mulher muito inteligente, uma mulher que lutava a favor do povo, e ele defende a ditadura. Eu falo que ele tem quase 2 metros, é um homem musculoso, mas, coitado, o cérebro dele é desse tamanhozinho. O que ele tem de músculo físico, ele não tem de cérebro. Então, ele indo contra, incentivando a ditadura, invadir o Congresso, fazer isso. E por causa dele, olha, gente, como é que a lei é. Então, juntou os deputados ligados a ele, queria mudar a lei para que um deputado podia falar o que quisesse, porque ele, na Constituição, ninguém pode ir contra a Constituição, ninguém pode, nós somos um país democrático, eu não posso pregar a ditadura. Se eu estou num país democrático, eu tenho de preservar a democracia. Agora não. Aí juntou os deputados. Gente, o brasileiro é muito passivo. Foi provado. Hoje, quem é que dá conta de pagar plano privado? Os filhos dos deputados
filho de deputado, filho de senador, de juiz, até os 25 anos, eles fizeram uma lei que até os 25 anos, o filho do deputado, do senador, do juiz, a Câmara paga o plano de saúde. Que lei é essa? Enquanto nesse momento nós estamos vivendo, hoje os grandes estudiosos, na situação, nós estamos, não só o Brasil, o mundo inteiro, nós estamos vivendo como se tivesse uma guerra. Esse vírus é uma guerra. Então tem que ter essa ajuda emergencial, tem que ter sim. Porque o Brasil, não é a gente ficar, é uma coisa, você tem informação. Eu não gosto da Globo. Se eu falar para vocês que a Globo é o melhor canal, é mentira. Mas nesse momento da pandemia, a única rede de televisão que está dando informação certa. Quem não gosta de escutar isso, mas é verdade. Você vê a Globo, aquela uma das mulheres mais inteligentes, ela ganhou a Mulher do Ano. Nós estamos no dia amanhã, Dia Internacional da Mulher, a Margarete, né? Ela é uma das maiores, ela a nível mundial, ela é uma das mulheres que mais entende, não é mulher não, é uma das pessoas que mais entende de pandemia. Você vê constantemente ela está dando informação. Então não é, a gente tem que acreditar na ciência, sim. Você vê, o cientista começou, se o brasileiro não tomar conta, ia aumentar. Então, desde lá de janeiro, ele começou a falar, se o brasileiro não tomar cuidado, vai passar para 1.000, 1.500, está chegando 2.000 pessoas diárias. Agora os cientistas falando, se o brasileiro não tomar cuidado, a partir do dia 20 agora de março, vai morrer 3.000 pessoas ao dia. Essa nova mutação, crianças, já está falando, que vocês têm crianças, criança vai ter que usar máscara sim. Com essa nova mutação, criança está pegando o novo vírus. Então, não é uma gripinha não é mimimi não, é real. E isto, Deus deu ao ser humano a inteligência. Olha que boa, gente, a inteligência do ser humano, Deus, eu falo como é que Deus é maravilhoso. Deus deu ao ser humano inteligência. Olha aqui, quem descobriu nesse momento, eu falo hoje um negacionista, tem muita gente, não vou falar quem, está negando a ciência. Ô gente, nós precisamos, você vê, antigamente, uma pessoa tinha doença de Chagas, ela morria. Uma pessoa tinha uma pneumonia, morria. Uma pessoa tinha problema de coração, morria. Hoje não. A ciência, ela está evoluindo, e isso é coisa de Deus. Deus nos deu a inteligência para a gente colocar a nossa inteligência a serviço da coletividade. Nós temos ali o Cid, que é professor. Se Deus deu a um professor inteligência, eu acho que a pandemia, ela mostrou que o governo estava querendo acabar com a aula presencial, que não podia ser em casa. Foi provado. Não, a criança hoje é questão. Por isso que eu estou vendo os pais têm que ter que cuidar. Muitas vezes nós nos preocupamos muito com os adultos, nós temos que ter cuidado com a criança em casa sim. Porque a criança, o adolescente, o jovem, eles estão na fase da socialização. A criança, ela precisa ter contato com outras crianças sim. O adolescente, ele precisa ter contato com outros adolescentes, o jovem também. Como não está tendo, por causa da pandemia, a família, ela tem que usar outros meios. Então a família que tiver condição, coloca o menino, tira um horário, o pai, num bom sentido, perdeu o tempo, o pai, a mãe,
Coloca a criança, né? Se você tem uma rede social na sua casa, coloca o menino para entrar em contato com o coleguinha dele, está do outro lado. O adolescente também, o jovem também, ter contato, que nós somos um ser. Quanto mais eu me interagir com o outro, mais feliz eu serei. Por que nós ficamos doentes? Por que a sociedade hoje é uma sociedade doentia? Eu sou um estudioso da área das humanas. Nós vemos uma sociedade centrada no eu. O maior inimigo do ser humano hoje é a palavra eu. O eu é você voltar para o seu umbigo, né? A pessoa egoísta é assim, ó. O umbigo da gente está aqui. Então a pessoa egocêntrica, a pessoa egoísta, centrada no eu, é como se nós devemos olhar o mundo assim, ó. O mundo é um horizonte. Então nós devemos olhar o mundo aqui, ó. Nós estamos aqui, então eu como padre, o padre tem que ter uma visão biônica. Eu fico olhando no meio aqui. Se tiver aqui dentro da igreja agora uma pessoa sem máscara, eu sei. Meu olho é biônico. Deus me deu uma visão. Aqui dentro da igreja eu sei olhar. Eu fico eu olho assim rapidinho, assim, eu dou uma olhada. Quantas vezes tem gente aqui, um dia, uma pessoa que estava na internet, padre, porque de vez em quando você faz assim, que eu estava explicando para ela, não, às vezes que eu estou lá no altar, eu dou sinal para o coroinha ou para o sinal do ministro, é uma pessoa que está no meio do povo, está sem máscara, não precisaria, igual foi, acho que foi domingo retrasado, né? Tinha uma pessoa aqui dentro da igreja sem máscara, não precisava falar isso. Máscara hoje é respeito pelo outro. Então, a pessoa egoísta, centrada no eu, igual eu falei você, eu devo olhar o mundo assim, ó, né? Agora a pessoa egoísta, egocêntrica, ela olha aqui, ó, olha diferente. O meu olhar deve ser ligado à coletividade, né? Agora a pessoa doente, é uma pessoa que faz aqui, ó. Eu olho aqui, que se dane, que o povo morra de coronavírus, que morrer, você não chora, não precisa chorar não precisa ficar em casa lamentando não, você não pode chorar não. Quem é que não chora, gente? Um dia, quando meu pai morreu, padre, chora, meu pai é uma das pessoas que eu mais amava na minha vida. Amo não, meu pai morreu para mim fisicamente, espiritualmente meu pai está vivo. Agora, porque meu pai morreu, eu não vou chorar? Nessa pandemia, uma pessoa que está na frente do país falar, chega de mimimi, você não precisa chorar, ficar lamentando em casa, tem sim. O luto é muito sério, gente. Um dia, posso até chamar uma das psicólogas aqui, orientar hoje, as pessoas que já têm estudos falando que muita gente vai ter problema futuramente, porque não teve o luto. Hoje, tem na ciência tem uma parte, na teologia, que estuda a questão da morte. Hoje está errado. Hoje as pessoas não fazem velório em casa. O certo o velório é ser em casa. A criança não pode ver, defunto pode sim. Antigamente eu fui criado, quando morria um parente da gente, a gente ia no velório, o fim da gente vai ser a morte. Então nós estamos vivendo uma sociedade hoje que nós negamos a morte, como na segunda leitura. Nós estamos vivendo uma sociedade, nós queremos um Cristo que não passar para a cruz. Eu falo que, qual o padre que comprou essa cruz aqui? O padre Petrica. O padre Petrica foi muito feliz, eu nunca vi um Cristo maravilhoso. Então, eu fico vendo, gente, não existe cristianismo sem cruz. Na nossa vida, por isso que eu falo, me desculpe, que seja grupo da igreja católica, que seja da igreja evangélica, é picareta quando falar para uma pessoa que tudo é mágico. Você vem na minha igreja,
que a igreja cura até chifre quebrado, né? Chifrudo. Você vem na igreja, você vai acabar com o seu chifre. Você vem na igreja, vai acabar com a sua depressão. Não. Depressão não cura muitas vezes. A depressão é padre picareta, é pastor picareta, que fala a pessoa que ela não tem que tomar remédio para depressão. Tem que tomar sim. A depressão é uma falta de química no organismo da pessoa. Quantas pessoas suicidam porque não fez tratamento? Tem um tempo, mais ou menos um mês, eu dei depoimento de uma menina lá de Betim, que eu estava acompanhando o caso. A menina surtou. Aí ela tinha 18 para 19 anos. Aí o vizinho dela, vai lá na igreja evangélica. Levou, não tem nada contra a igreja evangélica. Aí levou ela para a igreja evangélica. Chegou o pastor lá e falou assim: não, você não precisa tomar remédio não, Deus vai te curar. E realmente ela não tomou remédio. Então, sabe o que aconteceu? O pastor falou que ela não precisava tomar remédio. Ela surtou. Passou um mês e pouco que ela largou de tomar o remédio. Ela surtou, numa crise de surto dela. Olha que tragédia, estou contando isso, que deu no rádio, no jornal e tudo. Ela surtou, pegou uma faca. Olha que tragédia, gente. Por causa de uma orientação errada, que seja padre ou pastor, ela matou a mãe dela facada. Ela foi presa num presídio normal. Chegou lá, em um prazo de um mês, ela suicidou. Olha que tragédia, por causa de uma orientação errada. Ela suicidou. Então, lembrando que Deus, Ele é maravilhoso. Ele quer que nós sejamos felizes. Por isso, nesse tempo de pandemia, para encerrar, nesse tempo de pandemia, gente, igual eu estou batendo essa tecla, é casado, não cobra demais do outro, não. Seja mais light. Nós vamos ter que conviver, gente. Esse ano de 2021 vai continuar sim a pandemia. Nós vamos ter de, não é, eu por estar enganando vocês aqui. Esse ano eu fico pegando o pé da nossa irmã, fica andando na rua batendo perna aí, né? Sair de casa, gente, só por necessidade. Nós estamos vivendo um momento, né? Eu brinco, não é momento de você receber visita em casa, não. Eu estou falando com a Nislene, que o marido dela está doente, tem problema no coração. Não é momento não. Lá em Betim mesmo, lá, teve uma família que eu conheço, veio parente de outros lugares, de outro estado, veio para a casa dela, trouxe a doença, quem que morreu? O marido dela. Então, a pandemia, entendi, o meu lema é esse: rezar, 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 cuidar. Não adianta também eu só rezar e não vou cuidar, não. Vou ter de cuidar sim. Eu não vou na aglomeração igual aqui dentro da igreja. Se todas as pessoas cumprirem a norma aqui dentro da igreja, vocês podem ter certeza, vocês não vão pegar Covid, não. Então, você respeitar, aonde você for, usar máscara, não ficar. Por isso que eu falei assim, o mundo fala assim: o padre Antônio fala muito. Falo mesmo. Eu acho um absurdo. Eu falei que ia terminar, mas acho um absurdo. O dia desse eu estava elogiando o prefeito, mas vou deselogiar. Um absurdo, gente. Aí tem diversas coisas. Foi a semana, eu falei assim: eu vou ficar observando. Eu saí um dia, eu falei assim: eu vou ali para a porta da igreja, depois de 6 e pouco. Depois era 6:30 mais ou menos. Eu fiquei ali na beirada ali, fiquei observando os ônibus. Gente, quem está pegando o ônibus não é pilantra sem vergonha, não, é trabalhador. Então, o que o prefeito tinha de fazer? Se realmente o Brasil tivesse presidente, governador e prefeito sério, não acontecia isso. Então, o que tinha de fazer? Igual no aeroporto. Gente, eles estão enganando a gente. Olha como é que eu vi no aeroporto. Eu vi esse dia no aeroporto, está igualzinho no ônibus. Gente, o povo acha que a gente é burro, e o povo, e nós brasileiros acreditamos, nós somos burros. Aí eu fico vendo lá, no aeroporto, você tem que ficar 2 metros longe do outro. Aí passou um dia desse, fileira lá no aeroporto. Você, distanciamento. No ponto de ônibus, a mesma coisa, marca lá,
o lugar que você tem. Você tem distanciamento antes de entrar no avião. O avião é pior do que ônibus, viu, gente? O avião, quem já visou, eu não tenho nada contra gordo, não. Um dia desse eu fui viajar ano passado. Ô, gente, eu não dei conta, não, porque eu fiquei assim, tinha um gordo do meu lado, do outro. Eu fiquei tão espremido que eu quase morri, ué. Ô, gente, a distância de uma poltrona para o outro do avião é menor do que a poltrona do coletivo. Aí entra aquele monte de gente lá, em cada cadeirinha, três cortadinhos. A mesma coisa do ônibus. Cadê o povo? Tinha que chamar a polícia. Se todo usuário, por isso, gente, nós somos brasileiros, nós somos muitos parasitas, me desculpa. Se todo mundo chegasse na ponta da posta do ônibus, no ponto de ônibus, chamasse polícia, eu vou fazer isso com vocês, orienta as pessoas, chama a polícia. Chegou no ponto de ônibus, está lotado, igual eu vi aqui. Aí o ônibus estava lotado, só em pé, tinha mais de 30 pessoas. É o foco do vírus, gente. O vírus gosta disso. O vírus gosta. Quanto mais muvuca, mais feliz o vírus está. Olha como é que chega a um ponto. Quanto mais muvuca, mais o vírus fica feliz. Então, a gente tem que denunciar assim. No Rio, São Paulo, gente, a fila para tomar vacina, o povo tumultuado. Quantas pessoas, o idoso vai lá pegar vacina, vai vacinar, vai pegar doença. Então, Deus, gente, não faz milagre desse jeito, não. Nós temos que cuidar assim. Igual eu falei lá, eu tenho diabetes, graças a Deus eu não estou dando exemplo. Se eu tenho diabetes, eu tenho que cuidar assim. Eu tenho pressão alta, eu tenho que cuidar assim. Então, Deus, porque no Evangelho Jesus fala, templo não é só isso aqui não, ó. Templo é meu corpo é templo de Deus. O pai que leva, me desculpa, o pai que leva refrigerante para a filha dele beber, está dando veneno para o filho. O pai que não preocupa da alimentação, eu fico vendo família de cortar sanduíche, essas porcariadas. Hoje você vê as nossas crianças tudo obesa, criança que não alimenta direito, o pai aceita não. Quem é culpado? Quem é que traz alimentação para dentro de casa? Pai e mãe. Então, meu filho alimenta mal, quem é culpado? Pai e mãe. Você troca hoje, nós estamos no tempo da manga, você vai no supermercado, numa verduraria, você encontra manga baratinho, faz suco de manga, troca o suco de manga por um suco de refrigerante, não precisa colocar açúcar nesse suco não. Então, não sei porque eu estou doente porque eu plantei. Então vamos, igual no Evangelho hoje, vamos cuidar do nosso templo, da nossa casa, essa casa maravilhosa que é a nossa igreja, mas também vamos cuidar do nosso templo, que é o nosso corpo, que é o templo vivo de Deus.